O segundo jogo da Copa do Brasil. Corinthians e Atlético Paranaense pelas oitavas de final. O segundo jogo. E substituição aqui, ó. Começa o jogo da Copa do Brasil, oitava de finais. O segundo jogo que define quem será quem estará nas quartas de finais da Copa do Brasil. E o Corinthians está com vantagem, uma vantagem considerável, muito boa, de 5-1. E por enquanto o jogo está Atlético 0, Corinthians também 0, na casa do Atlético. E 1-0 para o Atlético. Luiz Romero aos 24 do primeiro tempo. 1-0 Atlético Paranaense no Corinthians. Jogo de volta. Então no placar agregado está 5-2. E acaba o primeiro tempo. A partida está 1-0, mas no placar está 5-2 para o Corinthians. E começa o segundo tempo. Já substituição no Atlético. 2 substituições no Atlético. 3 substituições. O Atlético não pode mais fazer nenhuma substituição. Já fez as 3 que restavam. O Corinthians ainda possui as 3 substituições. 2-0 para o Atlético. Mota, Monteiro, aos 22 do segundo tempo. E com isso, o Corinthians diminui. Iago Guerra, 27 do segundo tempo. Então, o placar agregado está 6-3. Para o Corinthians. 6-3 para o Corinthians. E um empate. Gustavo Henrique, aos 37 do segundo tempo. Então, o placar agregado está 7-3 para o Corinthians. E com esse resultado, eu acho que o Corinthians está nas quartas de finais. E confirmado, Corinthians nas quartas de finais da Copa do Brasil. E vamos ver os resultados dos outros jogos. São Bento em casa empatou com o Remo. O Flamengo ganhou em casa no Maracanã por 3-0 no Goiás. Fluminense enfrentou o Grêmio e perdeu por 5, foi goleado. O Vasco enfrentou o Figueirense. O Figueirense venceu o Vasco, na verdade, no Orlando Scarpelli, e perdeu por 2-1. A Ponte Preta enfrentou o Avaí no Moisés Lucarelli e empatou por 1-1. O Atlético, como nós transmitimos aqui, empatou por 2-2 com o Corinthians, e o Corinthians consegue a vaga para as quartas de finais. O Vila Nova enfrentou o Bahia e perdeu por
3-1. O Maringá enfrentou o Vitória e perdeu por 3-2. Esses foram os jogos e as quartas de finais ficaram assim: Bahia e Vitória, o clássico Bavi. Avaí e Corinthians, Grêmio e Vasco, São Bento e Flamengo. Essas são as partidas da próxima rodada das quartas de finais, do primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil.